amigas e amigos ligados no canal A Mil por Hora com Rodrigo Matar. Antes de mais nada, deixe o seu like, compartilhe, curta, ative as notificações de conteúdo para que a gente continue produzindo um conteúdo ainda mais relevante na área do automobilismo. Já são mais de 12.400 inscritos aqui. Seja mais um membro da família A Mil por Hora com Rodrigo Matar. Colabore também com os planos do clube de membros a partir de R$ 2,99 para a gente poder fazer o algoritmo perceber que o A Mil por Hora é relevante, chegar a 1 milhão de acessos únicos. Estamos quase batendo a marca de 900 mil, então bora lá, vamos ajudar o A Mil por Hora. Olha, toda quinta-feira é dia de TBT, ou praticamente toda, né? Porque nem toda quinta-feira a gente teve TBT. Mas a gente sempre tenta trazer aqui no canal vídeos inéditos sobre fatos marcantes da história do esporte a motor em 2 e 4 rodas no Brasil e no mundo. E esse fato marcante, esse não pode passar batido. Porque aconteceu tem exatos 30 anos, ou está para acontecer há 30 anos, porque a data exata é 19 de setembro. Podia falar dele na semana que vem, mas não, vamos falar logo agora, até porque teve decisão da Fórmula Indy, já aconteceu, teve a última etapa da temporada, você vai ver a análise e o balanço do campeonato de 2023 nessa sexta-feira aqui no A Mil por Hora, mas é um momento que a gente não pode deixar de falar, porque nunca havia acontecido de um mesmo piloto ser campeão das duas principais categorias de monoposto da história do automobilismo, que são a Fórmula 1 e a Fórmula Indy. E isso aconteceu por obra e graça de Nigel Ernest James Mansell, o leão, que dia 8 de agosto, completou 70 anos de idade, na verdade. 60 foi há 10 anos atrás. 70 anos de idade bem vividos. O velho leão Nigel Mansell, que voltou a usar o bigodinho, né? Talvez uma tinturinha no cabelo, um pouquinho mais gordinho, claro, o pai do Leo e do Greg, que não tiveram o mesmo brilho do pai, né? Não foram tão brilhantes quanto o Nigel, mas enfim. O Mansell, ele é de uma estirpe muito curiosa, né? Porque os britânicos não tinham um grande ídolo desde o James Hunt. E o Mansell chegou para ser esse ídolo, que claro, o Martin Brundle não tinha competência para isso. O John Watson era um bom piloto, mas só. Né? E aí você vai lembrando de alguns outros nomes, Jonathan Palmer, Andy Wallace, que não chegou à Fórmula 1, Andrew Gilbert Scott também não, Russell Spence, tantos outros. Porque o automobilismo britânico ele é muito democrático e permitiu a pilotos de outros países se consagrarem lá. Casos dos nossos pilotos, Piquet, Senna, Emerson, Moco, enfim, é uma miríade de grandes pilotos de diversas nacionalidades, porque a ilha é a meca do automobilismo mundial. Se você se dá bem na Inglaterra, ou pelo menos era o que se pensava nos anos 70, 80 e 90, se você se desse bem na Inglaterra, você, claro, tinha uma condição muito boa de ser fodão em qualquer categoria a nível internacional. Não era o caso do Mansell. Eu acho que talvez os ingleses olhassem com mais olhos para o Derek Warwick, mas o Derek Warwick não vingou na Fórmula 1. Foi um bom móveis e utensílios da Fórmula 1. Né? Foi um bom veterano. E até competente em prova de esporte protótipo, foi campeão do FIA-WEC, com a Peugeot, andou bem de Jaguar, etc. e tal. Mas o Mansell era aquele piloto tido como um Zé Ninguém, de meio de pelotão, e que de repente se transformou no leão. O Red Five tornou-se uma lenda, porque o Mansell, diferente do Prost, do Senna e do Piquet, era o mais aguerrido dos quatro. Não que o Senna não fosse aguerrido, não que o Piquet também não fosse no auge da sua carreira. Acho que o Prost menos, o Prost era mais comedido, isso a gente sabe disso. Acho que aquele acidente que o Pironi sofreu ao bater na traseira da Renault do Prost, fez o Prost mudar um pouco o foco. Mas ele fazia grandes corridas, a gente já falou isso em outras lives, com o Fred Sabino, por exemplo, de que o Prost tem momentos brilhantes com a McLaren, Paul Ricard 88, a própria prova de Suzuka 89, com toda aquela polêmica, é um grande momento da carreira do anão. Mas o Mansell, até chegar à Williams, era um piloto que a Lotus meio que menosprezou mais ainda com a morte do Colin Chapman, que foi o Colin quem levou o Mansell para a Lotus, quem arriscou trazer o Mansell para a equipe britânica, primeiro como piloto de teste, o que o Mansell detestava ser. Ele era piloto da Halt na Fórmula 2 europeia, em 1980. E em 81 foi alçado a condição de titular, ficou lá 4 anos sem fazer muita coisa. E quase perdeu a vaga várias vezes, é bom que se diga.
Aí em 85 a Williams oferece uma vaga para ele, o cara cresceu assustadoramente. Tanto cresceu assustadoramente que teve 2 chances de ser campeão mundial e as desperdiçou, 86 e 87. E depois, com um carro ruim, ele não quis pagar para ver a associação Williams e Renault, ele foi para a Ferrari. Foi o primeiro vencedor com carro com câmbio sequencial da história da Fórmula 1, GP do Brasil de 89. Fez misérias com a Ferrari. Ganhou na Hungria vindo de 12º. Ganhou em Portugal no ano seguinte com muita polêmica. E em 91 aceitou voltar para a Williams. Uma negociação, um trisal lá, Williams, Senna, Alesi, Mansell, Ferrari. Uma cagada. Porque tinha a questão da dança das cadeiras, muito mais movimentada que a Fórmula 1 dos dias de hoje. E o nome do Mansell sempre estava por ali. E em 92, o Mansell ganhou o campeonato com uma antecedência nunca antes vista. 11ª de 16 etapas, foi um passeio, foi um grande campeonato do Leão, que aos 38 anos resolveu se dedicar a testes, resolveu se empenhar para ser um piloto melhor. Porque a gente sabia que o talento ali estava, e a velocidade. O Mansell sempre foi um piloto tido como burro. Mas ele podia ser qualquer coisa, menos burro na hora da negociação de contrato. E o Frank Williams, com exceção feita ao Piquet, porque a Honda pagava os salários do Nelson, que foram de 13 milhões de dólares por 2 anos de contrato, 86 e 87, e o Nelson também não quis pagar para ver. E recusou ficar na Williams, porque ele achava que o ambiente era nocivo demais, ele não ia aguentar uma 3ª temporada com o Mansell. Aí o Mansell, para 93, recebeu uma proposta modestíssima do Frank e recusou a proposta. E um emissário do Frank, sabendo que o Mansell, numa coletiva, estava desancando a equipe, chegou, não, nós aceitamos os termos. Ele falou, mas mesmo assim eu estou fora da Fórmula 1. E foi um escândalo. E foi assim que o Prost voltou à Fórmula 1, vetando o Ayrton, que era o piloto que o Frank Williams queria. E o Prost vetou o Ayrton. Falou, com o Ayrton eu não corro. Isso tudo antes de eles fazerem as pazes. Reconhecendo que um não vivia sem o outro. E era verdade. Prost e Senna não viviam um sem o outro. Naquele auge da rivalidade, talvez a maior que o automobilismo já teve. Voltando ao Mansell, ele sai da Fórmula 1 com estardalhaço e vai para a Indy com mais estardalhaço ainda, porque ele vai para uma equipe que tinha perdido o Michael Andretti para a Fórmula 1. O Michael vai para a McLaren, por influência da Ford, nós já falamos aqui no vídeo que comentamos, né, do pódio do Michael há 30 anos atrás. E o Mansell vem, Newman Haas, Lola, Ford, Cosworth. E aí perguntaram, o Mansell vai se empenhar numa categoria onde o talento tem que prevalecer, ele vai mostrar o talento dele? Olha, ninguém duvidava que em autódromos, em circuitos urbanos, o Mansell pudesse fazer o diabo, como fez na estreia em Sulphur Paradise, fez uma corrida magistral. Falamos dela aqui também no 1.000 por hora com o Rodrigo Matar, podem procurar no TBT. O GP da Austrália, que é um dos raros momentos da Indy de uma corrida sem nenhuma intervenção de safety car em circuito urbano. Aquela prova é rara por causa daquilo. É uma corrida excepcional, com Mansell, com Emerson, com Paul Tracy, com Rob Gordon brigando pelas primeiras posições durante grande parte da corrida. E o Mansell lidera. E aí, quando ele bate em Phoenix, todo mundo pensa, porra, esse é o Mansell que a gente conhece. Será que vai dar chabu na Indy? Aí o cara fez uma estreia absurda em Indianápolis, controlando saída de traseira do carro, andando no limite. O Emerson falou que nunca viu ninguém com car control como o Mansell naquele dia. O Mansell ganha Milwaukee, que é uma pista dificílima. Na época era uma pista muito difícil. Ganhou New Hampshire, outro oval, curto. Protagonizou com o Emerson um dos momentos mais lindos da história do automobilismo, com a troca de posição desenfreada no circuito do Buck Lakefront Airport em Cleveland. E todo mundo na sala de imprensa da Fórmula 1, no modorrento GP da Inglaterra, ficava de queixo caído com o que via, que era uma competitividade que a Fórmula 1 não tinha, a Fórmula 1 estava mostrando, com uma receita que se revelou boa, de poucos construtores de chassi, poucos motores disponíveis, Ford, Mercedes, Buick, eventualmente em circuito oval, Ford e Chevrolet, na verdade, não era Mercedes, depois a Mercedes fez com a Hyundai uma parceria.
Mas era o que tinha, e a Fórmula Indy era muito competitiva, tinha chassi Reynard, tinha chassi Lola, tinha chassi Penske, a Martin já era carta fora do baralho, acho que já nem tinha mais, corria era Martin 90, 91, mas isso aí era, acho que já nem tinha mais. Tinha o projeto da Galmer, né, da Gales, né, o True Sports, que virou o Rei Hal Hogan, que foi um fracasso também, que o Bob não classificou para a Indy 500 daquele ano. Uma série de situações em que o Mansell se sentiu confortável para mostrar o seu real valor. E aí o cara ganhou a prova de Michigan. Outro oval. Então, excetuando a porrada em Phoenix, Indy, onde ele não venceu, mas fez uma atuação espetacular, eu acho que o título do Mansell se sedimenta exatamente nas performances dele em oval, que são brilhantes. Milwaukee, New Hampshire, Michigan e Nazaré, que é a cereja do bolo. No extinto oval do estado da Pensilvânia, que era um trio oval de 1,6 milha, de 1 milha, 1,6 quilômetros, com uma reta indecida, diga-se que o oval era assimétrico, ainda tinha a questão de variação de altura do terreno, né? Porque você vê que tinha um ligeiro declive entre a curva 2 e a curva 3 do circuito. E o Mansell deitou e rolou naquela pista. Ele e Scott Goodyear fizeram uma grande prova, o Goodyear foi o segundo colocado, o Mansell mostrando seus reais dotes, ganha o campeonato da Fórmula Indy. E por conta disso, ele se torna o primeiro e único, até hoje, piloto da história do automobilismo a ter ganho em simultâneo 2 campeonatos, porque ele ainda era o campeão da Fórmula 1 quando venceu a Fórmula Indy 93. Sabe por quê? Porque o Prost só ganha na semana seguinte ao título do Mansell, em 26 de setembro, o Campeonato Mundial de Fórmula 1 na pista do Estoril, em Portugal. E é quando ele anuncia também com o estardalhaço que ele se aposentaria definitivamente do automobilismo. Notícia dada em primeira mão, inclusive, no Brasil pelo Luiz Roberto, que era da Rádio Globo, do Sistema Globo de Rádio, e que hoje é o narrador número 1 do Grupo Globo, né? Pelo menos para o futebol, Luiz Roberto Demúcio é o número 1. Mas fica essa curiosidade de o Mansell ter se colocado naquele ano de 93 como o único piloto que até hoje ganhou os 2 campeonatos, teve a possibilidade de ser considerado campeão mundial da Fórmula 1 e da Fórmula Indy no mesmo espaço de tempo, ainda que por uma semana, mas foi. E nenhum outro piloto conseguiu, e acho muito difícil que algum outro piloto consiga que isso aconteça. Porque, claro, os tempos mudaram, você tem uma categoria, eu falo da Fórmula 1, claro, muito mais corridas, com uma nascarização que eu confesso, eu fico muito preocupado com o futuro da Fórmula 1, a Indy se consolidando com a administração do Roger Penske, um campeonato que hoje é de tiro curtíssimo, então um campeão da Indy já é conhecido agora em setembro, para alguém ganhar em julho, como ganhou o Schumacher, que é a maior antecedência de todas, ou agosto, como o Mansell, só se o cara ganhar todas as provas da Fórmula 1 e o campeonato for reduzido ao que era antigamente, a 16 ou a 18 etapas, vai. Mas nos modos atuais, isso não vai acontecer. A Fórmula 1, do jeito que está, não vai acontecer. Então, esse título do Mansell é tão histórico quanto vai ficar para a posteridade, vai ficar para o ineditismo, porque afinal de contas o maluco conseguiu ser campeão, o Leão conseguiu ser campeão mundial de 2 categorias praticamente ao mesmo tempo. O cara era foda. A gente tem que fazer justiça. O brasileiro sempre teve um pé atrás com o Mansell, mas que o cara guiava demais, guiava. Podia ser aquela coisa, né, que todo mundo ficava, como o Galvão, passa reto, Mansell. Inclusive ele era um piloto suscetível a pressões, né? Falam que só os latinos são suscetíveis a pressões, blá blá blá. Mas os europeus que já cagaram no pau, né? O Mansell foi um. Repetidas vezes o Mansell cagou no pau, na parte psicológica. Isso não é privilégio só dos latinos. Aliás, acho que nem... O Emerson não era suscetível a isso, o Senna e o Piquet, porque eles eram superdotados, ponto. O Mansell também era, num nível um pouco mais abaixo, de inteligência talvez, ou de gestão do emocional, mas era um puta piloto. Aí falaram, o Montoya também era suscetível, mas vai ver o que o Montoya fez na Fórmula Indy. O Montoya ganhou IMSA com 40 e tantos anos. Só
só sul-americano, só latino que fraqueja? Conversa fiada. Eu acho que aí vai muito do trabalho do controle mental, do controle emocional de cada piloto. Vou citar um outro europeu que talvez tenha caído nessa história do mental. O Alboreto, com a Ferrari em 85. Quer dizer que só o Alboreto é sul-americano? Não, né? É italiano. Fracassou. Ok, a Ferrari não deu subsídios para ele. Quebrou muito na reta final de 85. Mas o Alboreto podia ter dado a volta por cima e não deu. Paciência, faz parte de tudo isso, todo o contexto do esporte. É isso, gente. Amanhã voltamos com mais vídeos inéditos aqui no canal. Viremos com Fórmula Indy e o balanço, né, da temporada 2023, depois dessa caótica etapa final em Laguna Seca. Vocês vão se divertir com as imagens da última prova. E também Minis com História vai vir também com vídeo inédito aqui no canal. Ó, e domingo tem GP de Indianápolis, da IMSA, ao vivo, narração com cronometragem. Você acompanha, abre o site da IMSA, que é sem geoblock, bonitinho, para ver aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Combinado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Tchau!